Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite vamos falar sobre como está a cabeça do investidor brasileiro, como está a psicologia do mercado financeiro, como está o humor, como estão também as patologias que estão afetando os investidores, os traders, os analistas em um momento bastante complicado do mercado e também como está a vida deles fora do mercado e como o estresse, a pressão e também o dia a dia bastante complicado de quem trabalha no mercado acaba afetando também suas vidas pessoais, das suas famílias e dos seus filhos. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos de volta aqui nos estúdios da BMC uma convidada especial, Úrsula Virgílio, psicoterapeuta especializada em neurociências. Úrsula, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez nosso convite. É um prazer tê-la conosco aqui na BMC. Muito obrigada, Carlo. Muito obrigada, BMC. Vamos lá para mais um bate-papo. Vamos lá. Prazeraço tê-la de novo conosco após um ano, de nosso último papo. Exatamente. Outra vez a gente falou sobre questões como, por exemplo, concentração, TDAH, também psicologia do mercado, mas também os problemas, as doideiras do mercado e também alguns problemas que o mercado pode ter no dia a dia por causa do trabalho dos operadores, dos traders e dos analistas. E também dos psicopatas que tem no mercado, Dessa vez eu queria te perguntar, depois de um ano de que conversamos, assim, a ciência aumenta, melhora e avança cada vez mais, cada dia mais. O que você está vendo entre os seus clientes, os seus pacientes? Quais são as novas tendências, novas patologias, novas demandas que você está percebendo entre C-levels, traders, operadores, que são os seus pacientes? Tá. Em primeiro lugar, eu acho que a questão do home office, Então, a galera trabalhando em casa é uma coisa nova, entre aspas, porque agora a gente já está indo para 4 anos, do pessoal estar trabalhando em casa. Então, tem uma diferenciação, tem uma dificuldade da diferenciação dos ambientes de trabalho. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma pessoa que não está num lugar adequado para trabalhar, então acaba trabalhando na cozinha, acaba trabalhando dentro do quarto. A gente falou aqui sobre como funcionam os nossos comportamentos, Então, todos os nossos comportamentos, eles são eliciados dentro de um contexto. Então, eu sempre vou fazer alguma coisa dentro de um contexto. Então, o que você faz na cozinha? Você come, O que você faz no seu quarto? Você vê TV, você pega o celular, dorme, transa, Então, são os momentos que você tem ali e que o seu organismo, ele pede aquilo naqueles ambientes. Então, é muito difícil você realmente se concentrar no seu trabalho, dentro de onde você precisa estar, Então, uma coisa que eu sempre recomendo é, se você precisa estar dentro de casa, faça um ambiente para isso, para você virar a chave, que seja o seu trabalho. Tira as coisas do seu computador, tira os distratores do seu computador, E realmente deixa, o WhatsApp logado ali é só o WhatsApp Business, desliga YouTube, Então, eu acho que esse tipo de raciocínio a gente precisa ter por trás do home office. Sem contar também, inclusive, um dos meus clientes bem recentemente falou sobre isso, que cara, não consigo trabalhar em casa, meus filhos e não sei o quê. É colocar limite, Eu tenho um cliente que não é do mercado financeiro, que eu atendia mais para trás, ele era dev. E aí, ele me trouxe uma queixa, assim, que eram os gatos dele. Então, ele falou, nossa, a hora que eu vou ver, eu tô ali brincando com os gatos há 2 horas, procrastinei 2 horas brincando com os gatos. O que a gente combinou nessa situação, A gente falou, bom, tem intencionalidade. Intencionalidade é muito importante, Então, eu saber o que eu vou fazer é muito importante. Inclusive, a gente tem um estudo muito legal a respeito de intencionalidade, que você já parou para pensar na sua vida, assim, quando você faz um monte de coisa, mas você sente que você não fez nada? Isso é porque, mesmo que eu tenha 2 dias idênticos, mas um dia eu planejei, eu fui atrás, eu planejei, eu fiz tudo bonitinho, colocado na agenda, colocando check ali, nosso cérebro é doido. Então ele gosta de Boa definição, o cérebro doido, começa bem, começa por aí. Então ele gosta do checkzinho ali na frente, é reforçador pra gente. É
é reforçador para o nosso cérebro. A gente libera neurônios e neurotransmissores de bem-estar quando a gente faz isso, faz esse movimento, né? Então, o estudo que a gente tem a respeito de intencionalidade, que eu gosto muito, é que fala que as pessoas que são casadas são mais felizes que as pessoas que moram junto. Por quê? Porque as pessoas que simplesmente moram junto e vão levando, elas têm muito essa coisa de... a gente mora junto e a gente vai vendo como é que vai ser. Que é diferente da pessoa que decide falar, vou casar, né? Vou ter um relacionamento, vou casar. E aí, mesmo que ela não seja mais feliz de fato, ela tem essa percepção que estou fazendo o que eu me propus a fazer. E o nosso cérebro gosta disso. Então, eu posso ter 2 dias iguaizinhos, mas se eu coloquei na agenda, se eu seguir a agenda, então eu vou terminar ali tendo um dia que eu vou falar, nossa, fiz tudo que eu me propus a fazer, tô bem. Se eu só sigo a rotina, muitas vezes, eu posso ter feito as mesmas coisas, eu posso ter feito um dia super produtivo, mas eu não vou sentir que foi tão bom. Porque eu só fui fazendo as coisas no dia a dia, né? Então, essa é uma coisa que é muito problemática também, eu acho, com relação ao mercado financeiro, né? Que a gente já tem um dia a dia que tá certinho ali, que a gente vai fazendo uma coisa em cima da outra e que a gente não para pensar e falar, tá bom, mas para onde eu tô indo? Será que eu tenho intencionalidade nas coisas que eu tô fazendo, né? Dando até um exemplo próprio. Eu sou psicóloga, E em 2018 eu comecei a estudar muito mais negócios, né? E fiz muitos cursos, porque é meu público, eu precisava entender bastante sobre isso também. A hora que eu fui ver, eu não estava me estudando psicologia. E era uma coisa que eu estudava, assim, desde 2012. Estava totalmente no meu repertório comportamental. Mas eu fui parando, porque eu comecei a me interessar por outras coisas e tal. E a hora que eu entendi isso, que eu parei para pensar e falei, cara, eu não posso parar de estudar psicologia, eu preciso voltar com isso, com essa intencionalidade. Então é muito importante a gente sempre ter essa revisão da nossa vida. Então, onde eu quero chegar com isso, e voltando à história lá do meu cliente do gato. Ele tinha os gatinhos ali, e os gatinhos ficavam ao redor dele, a hora que ele ia ver, ele estava brincando 2 horas com o gato. Isso era uma falta de intencionalidade dele de falar assim, cara, não vou brincar com os gatos, se eles são distratores pra mim, vou colocar eles pra fora do escritório, do lugar que eu trabalho, e vou usar o método Pomodoro, que eu trabalho 1 hora, depois eu abro ali 20 minutinhos, eles ficam aqui dentro, eu brinco com eles, né? E tudo bem. E a mesma coisa, essa mesma lógica, eu falei pro meu cliente, faz isso com as crianças, entendeu? Coloca ali pra fora, coloca os limites ali para as crianças não estarem atrapalhando o tempo inteiro. Várias questões que você colocou na mesa muito interessantes. Só queria pegar um gancho para a gente terminar o nosso primeiro bloco. A questão que você falou sobre o propósito, né? O fato de você fazer um checklist e escrever o que vai fazer como se fosse umas metas para o dia. Quanto é importante isso para manter uma sanidade mental também, manter um foco, manter também uma trajetória? E quanto isso falta, muitas vezes, com um objetivo até maior, né? Objetivo de vida, objetivo de carreira, objetivo de saber onde você está indo entre os seus clientes e também no mercado como um todo. O que você está percebendo? Perfeito. Tem um dos meus clientes do mercado financeiro também, mas ele é empreendedor. Ele me trouxe muito essa questão de cara, agora que você está falando isso para mim, Úrsula, eu percebi que eu só agarrei as oportunidades que a vida me deu. Eu não escolhi nada. Isso tem muito a ver com síndrome do impostor, né? Isso tem muito a ver com crise de meia-idade lá na frente. Que basicamente, quando a gente está falando aqui de mercado financeiro também, né? Pessoas que nasceram em famílias boas, estudaram em lugares bons, têm boas oportunidades. Tem um cliente também que ele é de direito, né? Advogado. E, inclusive, ele começou, né, a fazer o tratamento comigo exatamente porque ele queria empreender, sair do escritório, ele não estava feliz no escritório. E se você for olhar para uma vida de advogado, ele tinha a vida perfeita. Por quê? Porque ele nasceu bem, numa família boa, ele estudou nos melhores colégios, então as coisas só foram... O pai dele, né, ele seguiu os passos do pai,
trabalhava num escritorião, a vida que todo mundo que faz direito sonha, certo? E ele falou pra mim, Úrsula, não tô feliz. E aí eu via sempre ele com uma McLaren lá atrás, né? E eu falei, cara, você gosta de Fórmula 1, né? Por que a gente não dá uma olhada no LinkedIn das pessoas que advogam pra Fórmula 1? Ver o que essas pessoas fazem, né? O que elas fizeram, o que elas têm de currículo. E por mais que você não chegue a ser o advogado da McLaren, uma empresa que faça isso, mas que você chegue mais perto das coisas que você realmente gosta. Eu tenho uma das minhas melhores amigas de infância, ela é bicampeã paulista de natação, e ela trabalhou no Iron Maiden, né? E ela fez publicidade e propaganda e trabalhou no Iron Maiden. No Iron Maiden. Canta bem, cara. E trabalhou no Iron Man, né? Então, a gente olhar pra isso de o que eu quero lá na frente, como é que eu vejo minha vida. Uma atividade que eu passo muito também é como é que você vê com 65 anos, né? Descreve mesmo, tenta se sentir lá. Se tá casado, não tá. Você tem filhos, não tem. Onde você tá? O que você tá fazendo? Você tá trabalhando ainda? Você tá trabalhando como? Né? Full imerso ali dentro do que você tá fazendo ou mais pra fora? Você viaja, você não viaja? Beleza, aí que eu vou entender o que eu tenho que fazer hoje. Como que eu sei hoje que eu tô nesse caminho? E aí isso entra muito na questão do journaling, né? Que é essa profundidade de para onde eu preciso ir, ela só vai chegar, eu só consigo ter esse direcionamento quando eu me conheço. Só que é uma atividade difícil, em muitos casos. Por exemplo, pensa num quebra-cabeça, certo? Então pensa num quebra-cabeça de 7 peças. Quebra-cabeça de 7, 10 peças é aquele quebra-cabeça que você coloca uma peça, 2 peças, 3 peças, você já sabe o que vai dar. Então, algumas coisas da nossa vida são esse quebra-cabeça de 10 peças. Vai ser fácil resolver. Agora, pensa numa coisa que é um quebra-cabeça de 7.000 peças. Você coloca uma peça, 2 peças, você separa por cor primeiro, daí você coloca 100 peças, 500 peças, você fala, que merda é essa? Não sei onde eu vou chegar, certo? Então, pensa você fazendo isso e aí você fica ali alguns minutos pensando naquilo e depois você embaralha tudo, vai deitar e começa de novo no dia seguinte. Quando a gente não escreve, é isso que acontece, né? Então, te dando um exemplo. Uma questão muito pessoal, assim, com relação a relacionamentos, né, que eu tive. Eu gostava de um perfil mais molecão e tal. E aí, eu me questionei com relação a essa característica de liderança que eu sempre tive, sabe? Aí eu comecei a me perguntar, desde quando isso acontece? Desde quando isso vem? Aí, minha resposta foi, desde sempre. Eu lembro do meu pai, assim, eu pedindo água pro meu pai do lado do filtro, falando assim, não, você tem perna, você tem braço, venha e pegue, né? Então, isso me fez ir muito na direção de eu tenho essa característica desde sempre, mas será que essa característica não é uma característica que me faz ficar sobrecarregada hoje? Que, por exemplo, meus amigos, quando eu saio com os meus amigos e a gente teve uma ocasião específica que a gente estava num restaurante, daí eles queriam ir para um barzinho, estender um pouco mais depois, e todo mundo olhou para mim assim, para onde a gente vai agora? E aí foi uma coisa que me colocou muito para pensar, será que isso não me sobrecarrega em relacionamento também, né? Então, fazer essa junção de todas essas peças, isso vai muito da gente escrever essas coisas, ter esse hábito de escrever e de escrever sempre. Faz sentido? Isso ajuda com certeza a organizar também não só a vida, mas o propósito. Eu teria várias outras perguntas, vamos para um rápido intervalo, já voltamos. 2 minutinhos aqui com a Úrsula Vergílio, psicoterapeuta especializada em neurociências, para falar um pouco mais sobre a cabeça do mercado financeiro. Não saia daí, voltamos já já.
Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite vamos falar sobre como está a cabeça do investidor brasileiro, como está a psicologia do mercado financeiro, como está o humor, como estão também as patologias que estão afetando os investidores, os traders, os analistas, em um momento bastante complicado do mercado, e também como está a vida deles fora do mercado e como o estresse, a pressão e também o dia a dia bastante complicado de quem trabalha no mercado acaba afetando também suas vidas pessoais, das suas famílias e dos seus filhos. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos de volta aqui nos estúdios da BMC uma convidada especial, Úrsula Virgílio, psicoterapeuta especializada em neurociências. Úrsula, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez nosso convite. É um prazer tê-la conosco aqui na BMC. Muito obrigada, Carlo. Muito obrigada, BMC. Vamos lá para mais um bate-papo. Vamos lá. Prazeraço tê-la de novo conosco após um ano, de nosso último papo. Exatamente. Outra vez a gente falou sobre questões como, por exemplo, concentração, TDAH, também psicologia do mercado, mas também os problemas, as doideiras do mercado e também alguns problemas que o mercado pode ter no dia a dia por causa do trabalho dos operadores, dos traders e dos analistas. E também dos psicopatas que tem no mercado. Dessa vez eu queria te perguntar, depois de um ano de que conversamos, assim, a ciência aumenta, melhora e avança cada vez mais, cada dia mais. O que você está vendo entre os seus clientes, os seus pacientes? Quais são as novas tendências, novas patologias, novas demandas que você está percebendo entre C-levels, traders, operadores, que são os seus pacientes? Tá. Em primeiro lugar, eu acho que a questão do home office, Então, a galera trabalhando em casa é uma coisa nova, entre aspas, porque agora a gente já está indo para 4 anos, do pessoal estar trabalhando em casa. Então, tem uma diferenciação, tem uma dificuldade da diferenciação dos ambientes de trabalho. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma pessoa que não está num lugar adequado para trabalhar, então acaba trabalhando na cozinha, acaba trabalhando dentro do quarto. A gente falou aqui sobre como funcionam os nossos comportamentos, Então, todos os nossos comportamentos, eles são eliciados dentro de um contexto. Então, eu sempre vou fazer alguma coisa dentro de um contexto. Então, o que você faz na cozinha? Você come, O que você faz no seu quarto? Você vê TV, você pega o celular, dorme, transa, Então, são os momentos que você tem ali e que o seu organismo, ele pede aquilo naqueles ambientes. Então, é muito difícil você realmente se concentrar no seu trabalho, dentro de onde você precisa estar, Então, uma coisa que eu sempre recomendo é, se você precisa estar dentro de casa, faça um ambiente para isso, para você virar a chave, que seja o seu trabalho, tira as coisas do seu computador, tira os distratores do seu computador, E realmente deixa, o WhatsApp logado ali só o WhatsApp Business, desliga YouTube, Então, eu acho que esse tipo de raciocínio a gente precisa ter por trás do home office. Sem contar também, inclusive, um dos meus clientes bem recentemente falou sobre isso, que cara, não consigo trabalhar em casa, meus filhos e não sei o quê. É colocar limite, Eu tenho um cliente que não é do mercado financeiro, que eu atendia mais para trás, ele era dev. E aí ele me trouxe uma queixa, assim, que eram os gatos dele. Então ele falou, nossa, a hora que eu vou ver, eu tô ali brincando com os gatos há 2 horas, procrastinei 2 horas brincando com os gatos. O que a gente combinou nessa situação, A gente falou, bom, tem intencionalidade. Intencionalidade é muito importante, Então, eu saber o que eu vou fazer é muito importante. Inclusive, a gente tem um estudo muito legal a respeito de intencionalidade, que você já parou para pensar na sua vida, assim, quando você faz um monte de coisa, mas você sente que você não fez nada? Isso é porque, mesmo que eu tenha 2 dias idênticos, mas um dia eu planejei, eu fui atrás, eu planejei, eu fiz tudo bonitinho, colocado na agenda, colocando check ali. Nosso cérebro é doido. Então ele gosta de Boa definição, o cérebro é doido. Começa bem, começa por aí. Então ele gosta do checkzinho ali na frente, é reforçador pra gente.
é reforçador para o nosso cérebro. A gente libera neurônios e neurotransmissores de bem-estar quando a gente faz isso, faz esse movimento, né? Então, o estudo que a gente tem a respeito de intencionalidade, que eu gosto muito, é que fala que as pessoas que são casadas são mais felizes que as pessoas que moram junto. Por quê? Porque as pessoas que simplesmente moram junto e vão levando, elas têm muito essa coisa de... a gente mora junto e a gente vai vendo como é que vai ser. Que é diferente da pessoa que decide falar, vou casar, né? Vou ter um relacionamento, vou casar. E aí, mesmo que ela não seja mais feliz de fato, ela tem essa percepção que estou fazendo o que eu me propus a fazer. E o nosso cérebro gosta disso. Então, eu posso ter 2 dias iguaizinhos, mas se eu coloquei na agenda, se eu seguir a agenda, então eu vou terminar ali tendo um dia que eu vou falar, nossa, fiz tudo que eu me propus a fazer, tô bem. Se eu só sigo a rotina, muitas vezes, eu posso ter feito as mesmas coisas, eu posso ter feito um dia super produtivo, mas eu não vou sentir que foi tão bom. Porque eu só fui fazendo as coisas no dia a dia, né? Então, essa é uma coisa que é muito problemática também, eu acho, com relação ao mercado financeiro, né? Que a gente já tem um dia a dia que tá certinho ali, que a gente vai fazendo uma coisa em cima da outra e que a gente não para pensar e falar, tá bom, mas para onde eu tô indo? Será que eu tenho intencionalidade nas coisas que eu tô fazendo, né? Dando até um exemplo próprio. Eu sou psicóloga, pô. E em 2018 eu comecei a estudar muito mais negócios, né? E fiz muitos cursos, porque é meu público, eu precisava entender bastante sobre isso também. A hora que eu fui ver, eu não estava mais estudando psicologia. E era uma coisa que eu estudava, assim, desde 2012. Estava totalmente no meu repertório comportamental. Mas eu fui parando, porque eu comecei a me interessar por outras coisas e tal. E a hora que eu entendi isso, que eu parei para pensar e falei, cara, eu não posso parar de estudar psicologia, eu preciso voltar com isso, com essa intencionalidade. Então é muito importante a gente sempre ter essa revisão da nossa vida. Então, onde eu quero chegar com isso, e voltando à história lá do meu cliente do gato. Ele tinha os gatinhos ali, e os gatinhos ficavam ao redor dele, a hora que ele ia ver, ele estava brincando 2 horas com o gato. Isso era uma falta de intencionalidade dele de falar assim, cara, não vou brincar com os gatos, se eles são distratores pra mim, vou colocar eles pra fora do escritório, do lugar que eu trabalho, e vou usar o método Pomodoro, que eu trabalho 1 hora, depois eu abro ali 20 minutinhos, eles ficam aqui dentro, eu brinco com eles, né? E tudo bem. E a mesma coisa, essa mesma lógica, eu falei pro meu cliente, faz isso com as crianças, entendeu? Coloca ali pra fora, coloca os limites ali para as crianças não estarem atrapalhando o tempo inteiro. Várias questões que você colocou na mesa muito interessantes. Só queria pegar um gancho para a gente terminar o nosso primeiro bloco. A questão que você falou sobre o propósito, né? O fato de você fazer um checklist e escrever o que vai fazer como se fosse umas metas para o dia. Quanto é importante isso para manter uma sanidade mental também, manter um foco, manter também uma trajetória? E quanto isso falta, muitas vezes, com um objetivo até maior, né? Objetivo de vida, objetivo de carreira, objetivo de saber onde você está indo entre os seus clientes e também no mercado como um todo. O que você está percebendo? Perfeito. Tem um dos meus clientes do mercado financeiro também, mas ele é empreendedor. Ele me trouxe muito essa questão de cara, agora que você está falando isso para mim, Úrsula, eu percebi que eu só agarrei as oportunidades que a vida me deu. Eu não escolhi nada. Isso tem muito a ver com síndrome do impostor, né? Isso tem muito a ver com crise de meia-idade lá na frente. Que basicamente, quando a gente está falando aqui de mercado financeiro também, né? Pessoas que nasceram em famílias boas, estudaram em lugares bons, têm boas oportunidades. Tem um cliente também que ele é de direito, né? Advogado, e inclusive ele começou, né, a fazer o tratamento comigo exatamente porque ele queria empreender, sair do escritório, ele não estava feliz no escritório. E se você for olhar para uma vida de advogado, ele tinha a vida perfeita. Por quê? Porque ele nasceu bem, numa família boa, ele estudou nos melhores colégios, então as coisas só foram... O pai dele, né, ele seguiu os passos do pai,
trabalhava num escritorião, a vida que todo mundo que faz direito sonha, certo? E ele falou pra mim, Úrsula, não tô feliz. E aí eu via sempre ele com uma McLaren lá atrás, né? E eu falei, cara, você gosta de Fórmula 1, né? Por que a gente não dá uma olhada no LinkedIn das pessoas que advogam pra Fórmula 1? Ver o que essas pessoas fazem, né? O que elas fizeram, o que elas têm de currículo. E por mais que você não chegue a ser o advogado da McLaren, uma empresa que faça isso, mas que você chegue mais perto das coisas que você realmente gosta. Eu tenho uma das minhas melhores amigas de infância, ela é bicampeã paulista de natação e ela trabalhou no Iron Maiden, né? E ela fez publicidade e propaganda e trabalhou no Iron Maiden. No Iron Maiden. Canta bem, cara. E trabalhou no Iron Man, né? Então, a gente olhar para isso de o que eu quero lá na frente, como é que eu vejo minha vida. Uma atividade que eu passo muito também é como é que você vê com 65 anos, né? Descreve mesmo, tenta se sentir lá. Você tá casado, não tá? Você tem filhos, não tem? Onde você tá? O que você tá fazendo? Você tá trabalhando ainda? Você tá trabalhando como? Né? Full imerso ali dentro do que você tá fazendo ou mais pra fora? Você viaja, você não viaja? Beleza, aí que eu vou entender o que eu tenho que fazer hoje. Como que eu sei hoje que eu tô nesse caminho? E aí isso entra muito na questão do journaling, né? Que é essa profundidade de para onde eu preciso ir, ela só vai chegar, eu só consigo ter esse direcionamento quando eu me conheço. Só que é uma atividade difícil, em muitos casos. Por exemplo, pensa num quebra-cabeça, certo? Então, pensa num quebra-cabeça de 7 peças. Quebra-cabeça de 7, 10 peças é aquele quebra-cabeça que você coloca uma peça, 2 peças, 3 peças, você já sabe o que vai dar. Então, algumas coisas da nossa vida são esse quebra-cabeça de 10 peças. Vai ser fácil resolver. Agora, pensa numa coisa que é um quebra-cabeça de 7.000 peças. Você coloca uma peça, 2 peças, você separa por cor primeiro, daí você coloca 100 peças, 500 peças, você fala, que merda é essa? Não sei onde eu vou chegar, certo? Então, pensa você fazendo isso e aí você fica ali alguns minutos pensando naquilo e depois você embaralha tudo, vai deitar e começa de novo no dia seguinte. Quando a gente não escreve, é isso que acontece, né? Então, te dando um exemplo, uma questão muito pessoal, assim, com relação a relacionamentos, né, que eu tive. Eu gostava de um perfil mais molecão e tal, e aí eu me questionei com relação a essa característica de liderança que eu sempre tive, sabe? Aí eu comecei a me perguntar, desde quando isso acontece? Desde quando isso vem? Aí minha resposta foi, desde sempre. Eu lembro do meu pai, assim, eu pedindo água pro meu pai do lado do filtro, falando assim, não, você tem perna, você tem braço, venha e pegue, né? Então, isso me fez ir muito na direção de eu tenho essa característica desde sempre, mas será que essa característica não é uma característica que me faz ficar sobrecarregada hoje? Que, por exemplo, meus amigos, quando eu saio com os meus amigos e a gente teve uma ocasião específica que a gente estava num restaurante, daí eles queriam ir para um barzinho, estender um pouco mais depois, e todo mundo olhou para mim assim, para onde a gente vai agora? E aí foi uma coisa que me colocou muito para pensar, será que isso não me sobrecarrega em relacionamento também, né? Então, fazer essa junção de todas essas peças, isso vai muito da gente escrever essas coisas, ter esse hábito de escrever e de escrever sempre. Faz sentido? Isso ajuda com certeza a organizar também não só a vida, mas o propósito. Eu teria várias outras perguntas, vamos para um rápido intervalo, já voltamos, 2 minutinhos aqui com a Úrsula Vergílio, psicoterapeuta especializada em neurociências, para falar um pouco mais sobre a cabeça do mercado financeiro. Não saia daí, voltamos já já. E de
volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a cabeça do mercado financeiro. Estamos aqui nos estúdios da BMC com Úrsula Virgílio, psicoterapeuta especializada em neurociências. Úrsula, nos seus pacientes, executivos, empresários, traders, operadores do mercado, quais são as principais patologias, as principais síndromes que você encontra com maior frequência? Síndrome do impostor, Asperger, Peter Pan, narcisista. O que você mais percebe com mais frequência? Qual que é a patologia típica dos seus clientes, desses executivos tão bem-sucedidos? Eu vejo muita gente, por incrível que pareça, com transtorno bipolar. Bipolar. Muita gente, né? Que, ao contrário do que o senso comum pensa, o transtorno bipolar, ele varia entre mania e depressão. Né? Então, não é a pessoa que muda de humor do nada. Então, basicamente, depressão, todo mundo sabe o que é, né? Mas o estágio de mania é aquele estágio que a pessoa, ela acha que é o super-homem, ela se acha pra caramba, ela só fala sobre dinheiro, ela compra o que ela não tem, ela dá o que ela não tem, ela gasta tudo, né? Então, é aquela coisa, assim, eufórica, né? E é muito difícil tratar o transtorno bipolar exatamente porque o bipolar, ele gosta de estar na mania. Ele se sente bem. Quando ele tá num humor normal, ele fala, nossa, isso aqui é ruim. Né? É como se eu estivesse drogado o tempo inteiro. Quem tá na mania é como se estivesse drogado o tempo inteiro, né? Então, é mais ou menos essa dificuldade, eu acho, que a gente tem. E sem contar a dificuldade da pessoa aceitar que ela tem um transtorno. Como diagnosticar isso? Como é que você consegue perceber quando a pessoa é bipolar? Pelos comportamentos que ela mesma te relata durante as sessões? Porque você percebe por algumas coisas que ela faz ou que ela fala também? É um conjunto, né? O diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico. A gente não tem, então, um teste que a gente pega e faz, que vai falar ali como a gente tem de autismo, né? A gente tem uma bateria de testes que eu posso aplicar e que vai me dizer ali o traço que eu vou. Tanto que, quando a gente fala de... Tem muita gente que é tratada como um transtorno depressivo, por exemplo, e que depois abre um quadro de mania e daí você sabe que ela vai por os dois e daí muda o diagnóstico para bipolar, por exemplo, né? Então, eu tenho vários clientes que chegam para mim falando, já tive episódio de depressão, já tratei, e daí chega com energia lá em cima e tal, claramente episódio de mania, né? E trazendo isso. Então, eu acho que tem muita gente que acha que tem TDAH. Isso é muito comum também. Ou seja, que acha que tem, mas não tem. Exato. Tanto que o TDAH, gente, é um diagnóstico para ser feito muito cedo, né? Então, a galera do mercado financeiro, geralmente, é uma galera que é mais nerd. É uma galera que ia bem na escola, mesmo que não estudasse, né? E não é o perfil do TDAH. O TDAH, ele ia mal na escola, né? Então, pode ser ali, o que tem muito também é TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, tem muito, muito, muito. Acho que os predominantes são esses dois. Transtorno de ansiedade generalizada e transtorno bipolar também. E isso acaba afetando, pelo que a sua experiência, também as escolhas dessas pessoas do ponto de vista financeiro, ou seja, tem gente que toma muito mais risco quando está no topo da euforia e acaba tomando escolhas erradas, né, de alocação errada quando está na depressão. E como que você cuida, como você trata para evitar que elas percam dinheiro no final, né, ou percam dinheiro tomando decisões erradas nesse momento de hype ou de down? É como eu falei, né? Então, assim, e às vezes dá certo, eles são muito reforçados em período de mania, né? Exatamente por isso, porque chega lá, tá no topo, faz uma aposta grande e leva essa aposta grande, por exemplo. Dá Aumenta certo. ainda mais a endorfina, Exato. a dopamina. Exatamente. Então, assim, você tem alguns estágios ali que é muito difícil de lidar, e por isso que é um trabalho que é minucioso, né? Precisa realmente estar ali, entrar nesses casos que realmente tem síndrome detectada. O TAG não. O TAG a gente consegue tratar, como a gente já falou da última vez aqui, com meditação, né? A gente consegue tratar de uma forma não medicamentosa. Agora, o transtorno bipolar não tem jeito. Tem que tomar estabilizador de humor com antidepressivo, né? Então, é um processo mais chatinho, assim, que tem muita resistência
pelo que eu expliquei, que eles são reforçados enquanto eles estão ali, né? Na mania. E daí isso vem muito com um discurso de dinheiro e de colocar muito dinheiro em primeiro lugar, né? Então são pessoas que falam o tempo inteiro o valor das coisas, quanto pagou, né? E a hora que já vem com esse discurso, já coloca ali no radar para investigar melhor, né? Que traz muito essa coisa de grandeza o tempo inteiro. Que eu gastei aqui, que eu gastei ali, tanto pessoal quanto de valores de mercado mesmo, do negócio, do business. Então, para o papo de bar, se o seu coleguinha fala muito de dinheiro que gastou, possivelmente está diagnosticado com transtorno bipolar. Calma, tem que analisar. Antes passe para a avaliação clínica. Mas usa só a questão, você falou do TDAH. A gente está vendo recentemente um aumento muito grande de diagnóstico de TDAH, de autismo também. Isso aumenta, especialmente nas camadas mais jovens da população. Após a pandemia também tivemos um aumento disso. Quanto a pandemia influenciou, de fato são transtornos reais ou é mais a pessoa que está com o momento influenciado pelo ambiente da mente circunstante? É um problema clínico, é um problema comportamental, é um problema de ambiente, de contorno? O que está acontecendo e se de fato esses diagnósticos são reais ou tem um certo exagero, tudo é autismo e tudo é TDAH ou de fato temos um problema nesse aspecto? Temos um problema nesse aspecto. Claro, muita gente, como eu falei, acha que tem e não tem, né? Hoje em dia, TDAH especificamente, na geração Z, eu acho que a gente vai encontrar muito mais. Por quê? Porque é uma geração mais jovem, que passou pela pandemia, né? Então, o nosso ambiente, ele forma a nossa personalidade. O nosso ambiente, ele forma em contato, né, um contato dialético, inclusive, com o nosso eu interno, com a nossa gênese, né? E isso vai transformar no que a gente vai ser lá na frente. Então, a gente tem muitos estudos, por exemplo, falando de psicopatia, que a gente falou da outra vez, né, que vai mostrar ali que uma criança que é psicopata, ela não aprendeu a amar. Então, ela não teve ali... quando você vê, é muito descuido desde dos primeiros momentinhos de vida ali. Ela tem muita negligência, sofreu violência, né? Todos os casos que você vê assim dos psicopatas, eles têm esse tipo de histórico, né? O Jeffrey Dahmer lá, a mãe dele tomava um monte de remédio, ela teve depressão pós-parto, rejeitou ele. Então, isso faz com que a pessoa cresça com um transtorno. E a mesma coisa agora relacionada a TDAH, né? A gente nasce e cresce com isso na mão. Então, as gerações mais novas, elas vêm vindo cada vez mais com essa alimentação, né? Desse prazer a curto prazo, né? Que não se sustenta a longo prazo, que são as telinhas, as redes sociais, o TikTok, vídeos cada vez mais curtos. E isso vai fazendo com que realmente a gente tenha uma perda de atenção que vai se acoplar, digamos assim, ali dentro da personalidade da pessoa. Então, a gente vai acabar tendo cada vez mais casos de TDAH, de autismo. O autismo também ele é muito causado pela separação social, né? Então, ele tem... O autismo, ao contrário das outras síndromes, ele tem muito mais um fator genético do que as outras síndromes. Então, ele tem uma porcentagem genética muito maior, mas também a gente pode considerar, né, que por conta dessa questão social que a gente está tendo, fica muito claro que as pessoas acabam desenvolvendo mais o autismo também. Então, a pergunta, só para terminar esse bloco, como que as empresas, corretoras, bancos, empresas do mercado, devem arcar com isso? No sentido de, no final das contas, a geração Z é a próxima leva de contratações que chegarão no mercado financeiro. Se boa parte desses jovens tem esse tipo de patologias, como as corretoras, os bancos, as empresas do mercado devem lidar com isso, podem lidar com isso, pensar num acompanhamento constante dentro do ambiente de trabalho, ou simplesmente essas pessoas não serão adequadas para trabalhar em um contexto tão competitivo, tão pressionado, tão difícil como o mercado financeiro, na sua opinião? A gente tem duas formas de trabalhar com relação a isso, né? Então, eu falo, a primeira forma vai ser eu fazer um bom processo seletivo,
Então, eu realmente fazer uma testagem, ver se tem fit cultural, né? Então, que é uma coisa que as empresas negligenciam muito. Eu falo, fit cultural, uma coisa do tipo assim, qual que é seu hobby? Se a pessoa fala ficar em casa assistindo Netflix, que opção que tem essa pessoa, né? Pra onde que essa pessoa quer ir? Se ela pega e fala assim, meu hobby é um judô. Aí você sabe que essa pessoa, ela tem um espírito mais competitivo, mas que ela prefere um esporte que é individual. Então, provavelmente ela vai generalizar essa característica para ser uma coisa mais individual até no trabalho. A gente generaliza características, né, do que a gente tem num aspecto para o outro. Então, a primeira é a gente concentrar para selecionar muito bem essas pessoas, batendo esse fit cultural, fazendo as testagens, né, necessárias para conseguir contratar. E a outra é justamente colocar ali e desenvolver internamente, falando, beleza, não tem como. Tá todo mundo assim, tá todo mundo ferrado, né? Então vamos fazer uma estratégia aqui dentro em que eu consiga formar essas pessoas, porque é adaptável. Quanto mais jovem, mais adaptável vai ser. Com certeza, esse é um assunto, vai ser difícil para as empresas, então, contratar no futuro. Vamos continuando sobre esse tema rapidíssimo, um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e voltamos já já para falar sobre a cabeça do mercado financeiro. Não saia daí. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a cabeça do mercado financeiro. Estamos aqui nos estúdios da BMC com Úrsula Virgílio, psicoterapeuta especializada em neurociências. Úrsula, falando de neurociências, falando de cabeça e de como manter a sanidade mental num contexto tão hostil, tão hóstico, tão difícil como o mercado financeiro. O que você aconselha para os seus pacientes, para os seus clientes, para manter uma cabeça lúcida, para manter a lucidez, para evitar de ter patologias, como a gente falou agora, para evitar de ter transtornos também no longo prazo, chegar na aposentadoria, na velhice, se mantendo com uma saúde mental boa, pelo menos adequada, vamos dizer assim, no limite do possível. Para falar disso, eu acho que a gente tem que falar das Blue Zones, né? Então, as cidades que são as Blue Zones são aquelas que têm mais pessoas centenárias, né? Mais pessoas longevas. E a gente percebe ali, primeira coisa não tem mercado financeiro. Ou seja, é um fator de risco por si só. O mercado financeiro Exatamente, né? Então, são cidadezinhas ali na Itália, são cidadezinhas do Japão, que tem muito trabalho manual. Então, essa é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Porque nós temos que se ver como um ser por inteiro. E uma coisa influencia na outra, né? Nosso cérebro, ele vai influenciar o nosso corpo, como o oposto também é verdade, né? Então, quando a gente fala ali de microbiota hoje em dia, a gente tem cada vez mais pesquisas falando o quanto está relacionada e o quanto eu tá comendo mal, com a minha microbiota bagunçada, isso vai liberar toxinas no meu corpo que vai afetar meu cérebro, que vai me fazer pensar pior, que vai me fazer raciocinar pior, que vai me fazer ficar estressado com coisas que eu não devia ficar estressado, por exemplo, né? E então, nessas Blue Zones, a gente tem muito essa questão de que a gente pode afirmar hoje que quem faz 1 hora de musculação por dia é sedentário. Porque se a gente parar para pensar um pouquinho para trás, né, a gente andava horas, a gente ficava horas trabalhando. E hoje a gente está dentro do escritório, então quem faz 1 hora de atividade física por dia é sedentário. A gente precisa mudar isso, ter uma outra perspectiva de fazer, trazer mais cardio, né, pro dia a dia. E uma das pesquisas mais recentes que a gente tem com relação a isso, que foi baseada nessas Blue Zones também, é a gente olhar como a força das pernas influencia na longevidade. Ou seja, andar mais, fazer mais exercício, não na academia, assim, andando nas ruas, afeta a longevidade e a cabeça também, a psicologia também, a saúde mental. Exatamente. Então, até essa pesquisa foi feita com gêmeos, e daí né, tem
andar mais, treinava mais, agachamento livre mesmo, assim, treinos bem livres. Pegar né? as coisas no chão, no sentido, trabalho manual, etc., a gente estava falando. Exatamente. E fazendo ali os testes de cognição, essas pessoas foram muito melhores do que os irmãos gêmeos. Porque a gente faz, geralmente, as pesquisas com gêmeos para isolar a variável de genética, né? Então, essa é uma coisa muito interessante, assim, da gente pensar o quanto a gente pode melhorar fazendo mais atividade física. É uma das coisas imprescindíveis para a saúde mental e física, claro, a longo prazo. Então, fazer a terapia, e como eu falei, não acredito na terapia o tempo inteiro, mas buscar um bom profissional da terapia cognitivo-comportamental, que é baseada em evidências, né? E aprender as ferramentas que vão ser dadas para manter isso pela vida. Então, conseguir ter esses objetivos a longo prazo e trazer as pessoas para perto. Nós somos seres sociais. Isso também é muito importante, que é uma das questões das Blue Zones também, que é o quanto, no fim do dia, o que importa são os nossos relacionamentos, a qualidade dos nossos relacionamentos, quem eu tenho ao meu redor. Então, a gente viu ali, tem uma pesquisa que eu gosto muito, um experimento, que a gente coloca ratinhos dentro de uma gaiola sozinho. É só o ratinho e um tubinho ali com água com cocaína. E daí, o que acontece? Você coloca um tubo com água normal e um tubo com água com cocaína. O ratinho fica viciado em água com cocaína. Agora, se você coloca um tubo com água com cocaína e um tubo com água normal numa gaiola, que é um playground, que tem um monte de brinquedo, que tem outros ratinhos para ele socializar e tal, ele não fica viciado em cocaína. Ele não vai escolher a cocaína. Né? Então, a gente ter esse bom ambiente, em que a gente tem boas pessoas, que tem um ambiente bom, um ambiente saudável, a longo prazo, eu sou total a favor que quando a gente é novo, a gente tem que se ferrar mesmo, tem que trabalhar mesmo, né? Mas que a longo prazo, a gente precisa pensar mais no a que custo. A custo de vida social, de vida sentimental, de vida familiar, né? Exatamente. Só para terminar, temos infelizmente poucos minutos e muitas perguntas. É interessante esse ponto. Somos seres sociais, temos pessoas por perto, mas hoje vivemos uma época de hipersocialização, redes sociais também acabam despertando outros problemas. Inclusive, uma pergunta assim rápida: você é a favor ou contra a proibição dos telefones celulares nas escolas, especialmente nas escolas primárias? Aí você ataca a Úrsula libertária, né? Eu não sou a favor de proibir nada, entendeu? Eu acho que os pais e os donos da escola têm que decidir isso. Mas como libertária, como psicóloga, né? Como uma mulher de ciência, mas assim, o que você acha? Meus filhos não terão. Não terão telefone e celular. Exato. Até que ano você proibiria o telefone para as crianças? Assim, um conselho para o nosso público que está aqui nos ouvindo. Eu acho que é cada vez mais difícil a gente falar até que ano, porque também tem essa questão que a gente estava falando de autismo e tudo mais, então, de deixar a pessoa de fora, né? Então, isso também é prejudicial para a socialização. Então, é aquela coisa de colocar ali que, com uns 9, 10 anos você consegue introduzir, mas você consegue introduzir porque é um pré-adolescente e tal, os amiguinhos já vão ter, né? Então, você consegue introduzir, mas redes sociais, não. Você pode mandar uma mensagem, você pode ter um Discord para jogar online ali com os amigos, com limite, né, com tempo limitado. Então, eu acho que é isso que é importante, assim como pra gente adulto também. O que a gente mais vê é a galera o dia inteiro rolando feed, não sei o quê, e não tendo atenção nas coisas que deveriam ter. Então, smartphone sim, mas redes sociais não para crianças até mais ou menos adolescência, 15, 16 anos. Esse seria mais Exatamente. ou menos E, assim, também interessante esse ponto. As redes sociais são algo muito recente. Não temos estudos de médio e longo prazo dos efeitos que elas vão ter nas crianças, nos mais novinhos, até nos adultos, na verdade, né? O que você espera no nosso Talks daqui 10, 15, 20 anos, quando falaremos disso? O que você espera, o que você está vendo de papers, de estudos mais imediatos sobre os efeitos disso no médio e no longo prazo nas crianças e nos adolescentes? Atrapalha a cognição, né? Primeira coisa.
que a gente já tem muito bem estabelecido. Que a cognição, quando a gente está fazendo outra coisa, ao mesmo tempo que tá olhando... Eu tenho uma amiga que é geração Z. Assim, e você tá falando com ela e o tempo inteiro ela tá lá, entendeu? Você acha que ela não tá ali, mas ela tá. E ela não consegue não fazer isso, né? Já falei pra ela, eu falei, querida, e não consegue. Ela Virou quase uma patologia, então. Virou um problema clínico, quase. precisa ficar ali o tempo inteiro, exatamente. E isso tem muito a ver com... É um mecanismo de toque mais refinado. Porque o que é o toque? A pessoa precisa lavar a mão 10 vezes, porque senão ela vai ficar com aquela ansiedade. Por que ela lava a mão 10 vezes? É para reduzir a ansiedade. Não é porque vai ficar limpa, certo? Porque ela faz aquilo... E a gente tem várias coisinhas que a gente faz que reduzem a nossa ansiedade. Inclusive, eu falo que meus clientes procrastinam trabalhando, né? Porque são aquelas atividades assim que a gente faz que é fácil de fazer, né? E então é mais ou menos isso. É uma coisa que a gente colocou ali para reduzir a ansiedade. Ninguém mais consegue ficar parado. Só que isso faz com que a gente perca foco e atenção. E só terminando telegraficamente, que temos mais um minutinho, como superar isso? Como reverter, se é reversível isso? Abstinência total, desinstalar aplicativos do telefone, se colocar limites próprios, como resolver essa... Ou não tem um tempo certo para ficar nas redes sociais? É colocar limite com intencionalidade, que é o que a gente trouxe lá no comecinho, né? Então, é começar, tá, isso aqui tá me prejudicando. Vamos colocar uma hora, né, para eu fazer isso, um momento para eu fazer isso, que é à noite, quando eu já tô em casa, né? Posso colocar alguns momentinhos ali no dia, inclusive como recompensa do Pomodoro. Então, faço uma hora por 10 minutos. Então, daí coloco uma hora no Pomodoro e 10 minutos nas redes sociais. Perfeito. Então, no final das contas, é disciplina e controle. E mais um papo para a gente trazer no nosso próximo encontro, porque, infelizmente, o nosso tempo aqui é tirano. Mas eu queria agradecer muitíssimo a Úrsula Virgílio, psicoterapeuta especializada em neurociências, por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Foi um prazer, Úrsula. Volte sempre. Muito obrigada, Carlo. Até mais. Até a próxima. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continue na nossa programação aqui na BMC e nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.